João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos juntos? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Amém. Podem tomar seus assentos. Graças a Deus por essa palavra que o Senhor está nos enviando nesta manhã aqui para falar conosco, continuar falando, né? Que Ele já tem falado conosco aqui nesta manhã. E essa palavra nós sabemos que está escrito aqui literalmente, não foi uma parábola, não foi um conto simplesmente, mas foi algo que aconteceu e que ficou relatado para o nosso bem. A palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito foi para o nosso bem, para nosso proveito. E a palavra nos fala, nós vamos relatar rapidamente esse milagre, esse grande milagre que o Senhor operou. Ele está inserido em uma família que amava Jesus, que eram amigos de Jesus. Jesus era amigo desta família e estava este homem chamado Lázaro, ele estava enfermo. A Bíblia fala sobre Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria eram mulheres que serviam ao Senhor, cada uma na sua maneira, né? Porque geralmente se fala, se critica as atitudes de Marta, mas Deus levantou cada pessoa para servir de uma determinada maneira. E Marta, nós já podemos ver a primeira vez que fala sobre essa família, no capítulo 10 de Lucas, quando Marta, ela está procurando servir o Senhor, eles recebem a visita de Jesus com sua caravana, e ali ela tem todo o prazer, todo o desvelo de estar fazendo algo para o Senhor, para servir ao Senhor. E ela reclama, ela pede ao Senhor Jesus que reclame com sua irmã Maria, porque Maria não tinha a mesma atitude dela. Então isso já chega para nós essa palavra, gente. Porque às vezes nós ignoramos as pessoas que têm uma atitude diferente da nossa, mas cada um tem que ficar na vocação que foi chamado. Marta, ela tinha um serviço. Na igreja sempre vai haver essas mulheres que é mais para o serviço, mas vai ter aquelas que são mais para a adoração, que não é muito de estar trabalhando, fazendo alguma coisa, porque tem pessoas que são assim, outras já são mais tímidas, né? Não gostam de andar na igreja para levar uma água ou para ajudar em alguma coisa, mas fica ali em adoração. Maria era essa adoradora. Marta também adorava o Senhor, mas com uma atitude diferente da de Maria. E aqui nesta manhã tem mulheres dessa forma que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Não se preocupe da sua maneira. Se alguém ignora a maneira como você age, como você adora o Senhor, não se preocupe. Adore ao Senhor naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Aleluia. Nós devemos ser autênticos, irmãos. Nós devemos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Não adianta eu querer ter a atitude de outra irmã quando eu não tenho essa maneira. Como Deus me chamou, é a maneira que eu tenho que servir. Marta se preocupava em deixar a casa em ordem, em preparar um bom alimento, mas Maria, ela estava sempre atenta às palavras de Jesus. E isso, irmãos, é muito bom. Nós devemos viver em um mundo de Marta, como Marta era, uma mulher devotada a tudo que era necessário na casa. Mas devemos também ter um coração de Maria, um coração adorador, um coração que se derrama, que se prostra diante do Senhor. Aleluia. E aquela atitude dela foi algo que o Senhor disse que nunca seria tirado daquela parte. Era algo que ia ficar para a eternidade. Quando nós adoramos ao Senhor, os problemas parecem não existir.
Quando nós derramamos nosso coração, nós estamos num ambiente como esse e começamos a adorar, tiramos as expectativas e só querendo adorar, como o hino terminou de falar, para que não falte nada em nós. O Senhor, Ele veio de uma maneira especial, aleluia, para o adorador a bênção. Tem coisas escondidas no coração de Deus. Tem coisas no coração de Deus para o adorador. Tem presentes, tem surpresa para o adorador. A pessoa que adora o Senhor, Deus prepara um banquete, aleluia. É aquela mesa preparada diante dos inimigos. O Senhor faz isso. Você é adoradora? Você é adorador? Não se preocupe, porque Deus está preparando algo especial para a sua vida. Aleluia. E o que Deus prepara, Ele sempre envergonha os inimigos. Porque os inimigos, eles ficam na expectativa, eles ficam querendo ver em quem vai dar aquela situação que a pessoa está vivendo. Eu quero ver se ela vai continuar dessa forma. Eu quero ver se vai ser assim. Eu quero ver se vai mudar essa situação. E enquanto o adorador está calado, só falando com Deus, Deus está preparando tudo. E depois ele envergonha o inimigo, porque ele prepara a mesa diante dos inimigos. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus poderoso, aleluia. A atitude daquelas duas irmãs foi uma atitude séria, uma atitude correta. Elas, quando Lázaro adoeceu, elas sabiam onde estava a solução. E Marta e Maria, elas estavam preparadas para esperar Jesus a qualquer momento. Elas achavam que pela intimidade e pela amizade que elas tinham a Jesus, porque eles amavam a Jesus, com certeza esse amor não era oculto, era demonstrado para Jesus em atitudes, em palavras também. E eles sabiam, elas sabiam, toda aquela família sabia que Jesus amava eles também. Era uma reciprocidade. Não era nada assim que alguém que ficasse oculto. Todos sabiam que eram amados. Irmãos, e tem algo aqui que chama atenção, que não é só dizer, não foi simplesmente dizer aquele a quem tu amas, mas Jesus também amava Lázaro. E Jesus falou. E Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Amava aqueles três irmãos. E muitas vezes a devoção leva-nos a crer e leva outras pessoas também a crer que Jesus, Ele vai correr imediatamente para resolver uma situação daquela pessoa que é devota. Aquela irmã se atando ao Senhor, é dedicada, todo jejum, toda oração, toda consagração, todo matutino está lá na igreja orando. Aquela ali, se clamar, logo Deus responde. Eu posso clamar, você pode clamar, qualquer um de nós podemos clamar. Agora, o momento de Deus responder é com Ele. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Irmãos, quando Jesus recebeu o recado que Lázaro estava enfermo, o Senhor foi alguém levar o recado, era caminho de um dia, e quando retornou, Jesus ainda levou mais 2 dias sem chegar no local. E Jesus amava Lázaro. Alguém podia pensar, como as irmãs de Lázaro pensaram também, que Jesus ia receber o recado e ia imediatamente para lá. Mas Jesus não fez isso. O cronograma de Deus é diferente do meu e do seu. Às vezes nós temos um problema, uma situação, não clamamos a Deus durante anos e aquela situação parece irreversível. Nada muda, nada altera, e isso cria até murmurações, porque pessoas que não estão no mesmo propósito, com vigilância e observando a palavra, elas começam até a murmurar e dizer assim: como é que pode? Aí fulana diz que é crente e essa situação está perdurando tanto tempo. Ora tanto e nada adianta, mas continue orando, porque vai vir o milagre do Senhor no momento certo. Aleluia.
A Bíblia diz que para todo propósito há um tempo determinado. E esse tempo determinado de Deus, ele chega, aleluia. Ele vai chegar no momento exato. E quando o Senhor faz, aleluia. Quando o Senhor chega, irmãos, é algo extraordinário, porque Ele sabe como é que Ele faz. Ele sabe como atender a oração, aleluia. Às vezes nós, como Marta e Maria, elas estavam pensando que o melhor seria Jesus chegar, enquanto Lázaro estava doente, para que ele fosse curado. Mas depois, no dia em que o mensageiro foi a Jesus, Lázaro morreu, e Jesus ficou sabendo, não porque alguém levou o recado, mas porque ele tinha comunhão com o Pai, e ele recebeu a revelação de que Lázaro já tinha morrido. Mas ele ainda levou mais 2 dias, e no dia que ele foi lá, já era o 4º dia que ele andou para chegar lá, já estava com 4 dias. E Jesus chegou depois, porque entre os rabinos corria uma certa notícia, assim, os rabinos ensinavam que quando a pessoa morria, ficava o espírito ali rodeando o túmulo por 3 dias. Então durante 3 dias as pessoas choravam, lamentavam, ficavam ali chorando e esperando o morto voltar, que achavam que a qualquer momento o espírito ia voltar. Nós sabemos que isso não existe, mas eles tinham essa crença de que a qualquer momento o espírito voltaria para aquele corpo, e dali eles poderiam ter de volta o seu corpo. E Jesus não foi com 3 dias. Com 3 dias eles podiam achar isso, mas Jesus chegou lá, era com 4 dias, e o luto levava 3 dias de choro, mas os 4 dias de lamentações, de bater no peito, de chorar, 4 dias, a partir do 4º dia. E ali, quando Jesus chegou, já sabiam que não tinham mais jeito, que o que os rabinos ensinavam não era verdade, que não teria acontecido, porque o 3º dia já tinha passado. Quando tudo está parecendo que não tem mais jeito, quando as esperanças acabam, o Senhor chega com a provisão, aleluia. Ele é Deus de provisão na sua vida, Ele é Deus que faz o milagre acontecer, aleluia. E o Senhor Jesus, quando Ele falou sobre Lázaro, que Lázaro estava enfermo, Ele ia andando com seus discípulos, porque Ele ainda foi para a Judéia, e quando Ele disse que há 12 horas no dia, e se alguém andar de dia não tropeça, mas se andar de noite tropeça. O que ele estava falando ali é que quando nós andamos na revelação do Senhor, quando nós andamos na direção de Deus, nós damos o passo certo, chegamos lá, fazemos aquilo que Deus quer, é no momento certo, irmãos. Tem coisas que parecem absurdas na nossa vida. Eu não vou contar aqui tanta experiência que eu tenho, mas Deus tem coisas que o Senhor nos revela, fala conosco, e nós precisamos obedecer. E quando nós obedecemos, a glória de Deus se manifesta. Deus muda a história. O Senhor faz milagres. Aleluias, aleluias. Há uns anos atrás, eu estava no campo missionário, a falando de pastor, sabe? Eu estava no campo missionário, e quando eu estava ali, eu estive em uma determinada cidade antes disso, e quando eu estava orando, porque a época que eu fui para Candeias, quando o pastor estava lá, eu tinha vindo no campo missionário, e o Senhor falou comigo que tinha algo comigo em Candeias. O Senhor já tinha me mostrado, depois falou claramente. E foi realmente o Senhor recolheu minha mãe e disse para mim que eu cuidasse do meu pai espiritualmente, né? Meu pai e toda a minha família. E ali eu obedeci, eu fui, conversei com o pastor, que eu precisava vir, que meu tempo no campo estava chegando. E ali esperando ir para outro lugar quando Deus me enviasse. E quando chegou 2009... o Senhor, foram alguns anos, só 5 anos depois que minha mãe faleceu, Jesus recolheu meu pai na hora exata de me mandar ao campo. E tinha uma amiga, que a irmã Solange conhece, nós orávamos
oramos juntas, e eu estava orando, e o Senhor começou a me mostrar um outro campo. Deus começou a me mostrar, e eu estava orando e disse assim: Deus está perto de eu ir embora. Não, você não vai embora. O Senhor está me sinalizando, então eu creio. Irmãos, com pouco tempo eu estava em Candeias, mas continuava sendo missionária de Simos Filho, porque eu estava lá por uma obra lá, e lá eu trabalhei também na igreja. Mas quando foi no dia exato que o Senhor preparou, ninguém sabia de nada, Deus estava me mostrando, eu já sabia que o tempo estava chegando, e Deus mandando eu arrumar tudo que eu precisava arrumar. A igreja de Simos Filho me chama para eu ir para o campo, para um outro lugar, já para a área lá do lado do Senhor do Bonfim, Campo Formoso. E aí, irmãos, eu cheguei para aquela amiga de oração. Olha só, tem pessoas que são amigos de verdade, mas tem pessoas que são amigos de vaidade. São simplesmente amigos, mas você compartilha uma dor, você compartilha um problema, mas aquela pessoa não tem a sensibilidade, às vezes até diz que ora, ou está orando com você, mas não crê. E aquela amiga minha, que eu julgava que era uma mulher de oração, e que eu julgava que ela estava ali, gente, comigo na fé, no momento que eu cheguei para ela e disse: eu tenho uma notícia para te dar. É o quê? Eu estou indo embora, estou indo para o campo. Ela se admirou. O que você está indo novamente? Eu não te disse que Deus estava me mostrando e que eu já estava perto de eu ir? Ela começou a chorar, irmãos. Ela começou a chorar e disse para mim: Lena, eu vou lhe falar a verdade. Quando você falava comigo, toda empolgada e dizendo: estou indo embora novamente, Jesus está me mostrando o campo. Aí eu pensava comigo: que nada, não é nada disso. E eu disse para ela algo. Eu disse: você sabe por quê? Ela disse: agora eu estou vendo o cumprimento de Deus. Ela chorando, me confessando. Eu disse assim: você sabe por quê? Eu vou, sabe por quê? Está se cumprindo a palavra de Deus na minha vida, porque não depende da sua fé, dependia da minha. Eu que tinha que crer naquilo que o Senhor falou comigo. Você não depende da fé do esposo, nem do filho, nem da sua amiga de oração, nem da sua família. Alguém pode cuidar, mas se você permanecer em mim, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, aleluia, porque Ele é fiel, aleluia, Ele é poderoso. Fui para o campo, lá, cheguei até a Chapada Diamantina, e depois eu tive um probleminha de saúde, um cálculo renal. Já estava há alguns anos no campo missionário, assumindo igrejas, sozinha, assumindo igrejas. E quando eu tive um problema, aí o Senhor começou a falar comigo que eu ia para uma cidade grande. Jesus, que lugar é esse? Era para uma cidade grande, e que nessa cidade eu ia ter tudo próximo. Geralmente eu ficava empovoado. Eu não entendi. Eu disse: Jesus, está nas tuas mãos. Irmãos, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para uma e outra parte. Não pense tal pessoa que receberá algo da mão do Senhor. E ali, irmãos, o Senhor falava: descansei, eu só, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Igreja grande, se é uma cidade grande, eu não vou tomar conta da igreja, eu vou trabalhar, vou ajudar. Então é meu tempo que está chegando de assumir a igreja, porque não foi fácil para mim, não é fácil tomar conta de igreja. E ali, irmãos, eu vim para Simos Filho. Aí assim, eu tive uma crise renal, com cálculo renal. E aí o pastor, quando soube, o departamento de missões deu a ordem que eu viesse para cuidar da saúde. E eu vim com a mala pequena, não sabia o que Deus estava me trazendo de volta. Levei a mala, falei com o pastor de lá, né, que quando a gente está no campo tem 2 pastores. E eu disse para o pastor, ele disse: quantos dias mais ou menos você vai passar? Eu disse: deve ser uma semana. Quando cheguei aqui, tanto exame para fazer, tanta coisa, o pastor daqui, o meu pastor presidente disse: fique o tempo que for necessário, vá cuidar da saúde. E ali comecei a fazer exames. Quando um dia o Senhor me mostrou uma placa bem grande, dizendo assim: bem-vindo, me recebendo na cidade. Eu: Jesus, não estou entendendo nada. E o Senhor disse: ficai em Jerusalém, não saia da cidade, porque tenho eu algo para realizar na tua vida. Irmãos, nós precisamos crer. Irmãos, e ali eu disse: Jesus, eu não sei, Senhor. Irmãos, aí tudo
sabia que eu não ia mais voltar, que Deus estava falando comigo, que tinha algo comigo na cidade. E eu, Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. E ali eu me recuperei, estava fazendo os exames, e como foi muito demorado, eu já estava alguns meses aí eu precisei voltar na Chapada para buscar, foi me despedir da igreja, buscar a mudança. E aí, nesse interim, o Senhor realizou algo na minha vida. Eu vou contar para a igreja. Olha, irmãos, eu não preparei nada só. Mas Deus, Ele fala como Ele quer. Antes de eu ir para o campo missionário, eu não tinha uma casa para morar, porque eu abri mão do apartamento que eu tinha. E fui embora e disse: Jesus, na hora que o caminhão estava na frente da casa, isso no ano 2001, viu? Foi o primeiro campo missionário que eu fui. Chegou o oficial de justiça e disse: a justiça manda você ir tomar o seu apartamento. E eu disse: deixa tudo aí, eu vou fazer a obra do Senhor. E fui embora. E o dinheiro que eu estava juntando para comprar alguma coisa para mim, eu estava na igreja e o Senhor falou comigo: dê tudo para a obra missionária, entreguei tudo. E ali, irmãos, eu fui embora. E quando eu estou no primeiro campo, Deus usa um jovem que eu só vi essa única vez. Olha, missionária, Deus manda lhe dizer, me mostra uma casa de primeiro andar, um apartamento que a irmã abriu mão. Deus manda lhe dizer que quando a irmã voltar do campo missionário, já está tudo preparado, sua casa grande, toda na laje, toda gradeada, e Deus me mostra essa casa e diz que é sua e vai entregar em suas mãos. E eu disse: Jesus, onde está essa casa? Cadê, Senhor, onde é? E eu não imaginava, irmãos, Deus, Senhor, porque nosso Deus é Deus de milagres, é Deus que faz o impossível acontecer, aleluia. E ali eu passei os anos todos mudando de um campo para outro, e quando acontecia de eu lembrar, eu dizia: Jesus, onde é que está essa casa? Ficou nas mãos do Senhor, o Senhor está nas tuas mãos. Quando eu volto com esse problema de saúde, já alguns anos depois, já estava no 4º campo missionário, lá na Chapada Diamantina, aí que o Senhor me levou para restaurar uma igreja. Foi um trabalho, o Senhor disse para mim: é rápido, ia sair, ia para os hospitais, era na rua, e Jesus salvando vidas. E quando chegou o momento exato que Deus me trouxe, depois eu fazendo os exames, depois Deus me entregou minha casa, e a casa onde ele disse: Mochilho. Aí o Senhor me mostrou essa placa: seja bem-vindo. E eu não estava entendendo, e disse para mim que tinha algo comigo, que eu ficasse na cidade, não saia da cidade, porque eu tenho algo a realizar. Irmãos, quando Deus fala, o homem treme. Não adianta, nós sabemos que tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas, nós sabemos que tem irmãs, tem pastor, tem todos. Nós não vamos nos rebelar, mas não vamos nos rebelar a voz de Deus. Quando Deus falar, obedeça, faça aquilo que Ele mandar, quando tiver certeza. E ali, depois eu não estava recuperada ainda, não tinha ainda tratado do problema que eu vi, estava com um cálculo renal muito grande, mas apareceu uma necessidade no campo missionário, e aí a coordenação de missões queria que eu fosse o problema, ou dificuldade grande. E agora, entre obedecer a voz dos homens e obedecer a Deus, e eu disse: eu não posso ir, porque eu ainda estou com o problema. Realmente eu não tinha me tratado, irmãos. Eu estava com cálculo renal, de vez em quando me dava uma crisezinha, eu sentindo dores, e eu disse: eu não tenho condições de ir. Mas também Deus falou comigo que Ele tem algo comigo nessa cidade. Aí ainda alguém me perguntou: é o que Deus quer com você aqui? Eu lhe pergunte a Ele, se Ele te falar, me fala também, que eu quero saber. Eu não sei o que Deus está preparando, mas Deus, Ele é um Deus de surpresa, irmão. Aleluia! É um Deus de novidade, aleluia! E um dia eu fui ministrar a palavra, o Senhor me deu uma palavra sobre os sacerdotes, que eles estavam indo, e quando eles pisaram no rio, no Jordão, as águas pararam, e Deus falou para mim: eu sou um Deus de novidade, e me deu aquele louvor. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade na minha vida, é uma promessa esperada.
passa o tempo, pastor Raimundo, Deus mostrou a ele, e depois ele veio falar comigo. Quando eu fui dizer Jesus, o Senhor começou a falar, mostrar tudo que ele já tinha falado, que ele ia falando, e ele disse: é um propósito, aleluia, e foi um propósito de Deus. E hoje nós estamos unidos, 4 anos e 2 meses que nós estamos unidos fazendo a obra do Senhor. Porque nosso Deus, Ele não falha, Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Se você tem uma promessa de Deus, segure esta promessa. Não deixe nada nem ninguém desvanecer a sua fé. Fique firme naquilo que Deus tem preparado. Por isso que Jesus disse: se alguém andar de dia, não tropeça. Quer dizer, você tem a orientação de Deus, faça segundo a orientação de Deus. Faça de acordo com a orientação do Senhor, porque dá tudo certo. Mas quando nós queremos tirar conclusões e fazer de acordo com a nossa vontade, as coisas dão errado. Provérbios 3 diz: não te estribe do teu próprio conhecimento, e não vá também de acordo com a vista dos teus olhos, mas tenha o Senhor, procura saber do Senhor, aleluia. E quando Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo no sono, os discípulos não entenderam. Tomé, nós já sabemos da incredulidade do Senhor, se dorme também. Mas Jesus estava falando da morte. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. E por que Jesus não se apressou para chegar lá? Porque tinha algo grande a realizar. O teu problema, aquela situação que parece que não tem jeito, não tem fim, Deus está preparando algo grande. Creia nesta palavra. Não foi em vão esse tema. Deus está mandando esta palavra. Aleluia! A palavra está viva, irmãos, porque nessa manhã o Senhor quer ativar a sua fé, a minha fé ser ativada. E quando nós estamos passando situações difíceis, nós não devemos olhar para as circunstâncias, para as adversidades. Nós temos que olhar para aquele que nos prometeu. Aleluia! E o problema é tão difícil que eu enfrentei na minha vida, que o tempo não dá para nós relatarmos, mas eu comecei a fazer uma campanha de adoração. Eu vou adorar. Ó Jesus, eu vou começar a adorar. Todos os dias eu levantava a mão e cantava: grande é o Senhor e muito digno de louvores. Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Começava a adorar. Jesus, eu estou fazendo isso porque eu creio que eu vou ver a vitória. Eu já estou adorando. E aí comecei a louvar. Todos os dias eu cantava esse hino e cantava em 370, mas grato a ti. Já ia agradecendo. Irmãos, e Deus fez algo tão tremendo, tão poderoso. Foi uma restituição tão grande, algo tão tremendo, que só Ele mesmo poderia fazer. A vitória veio, a vitória chegou, aleluia. E o Senhor, Ele faz isso ainda hoje, quando nós adoramos, quando nós confiamos no poder dEle, aleluia. Lázaro estava morto, mas o Senhor estava a caminho. E quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela correu ao encontro do Senhor. Nós falamos muito de Marta, que ela era muito dedicada à casa, mas ela também era uma mulher de fé. Ela chegou e disse, claro, né? Aparentemente não tinha mais jeito, já eram 4 dias, mas ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse para ela que ele é ressuscitado, teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei, é no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ela disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olha, irmãos, que revelação tremenda. Ela creu em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Naquele momento foi uma grande confissão que Marta fez ao Senhor. Ela demonstrou ter fé, e quando nós demonstramos a fé, o Senhor se agrada. Era a resposta que Deus esperava, uma resposta de
E naquele momento ela foi chamar Maria e disse: o mestre está te chamando. E Maria foi. O Senhor mandou chamar Maria, não fez o milagre sem Maria presenciar, porque Maria precisava ver o agir de Deus. Aleluia. Poderia muito bem, Jesus não tinha chegado na casa dele e até o túmulo ressuscitar Lázaro e já trazer, mas ela precisava ver como Deus ia agir. Tem coisas na nossa vida que o Senhor nos mostra o passo a passo, como Ele está fazendo, como Ele mostra. Não duvide, aleluia. Se Ele te mostrar que Ele está agindo em uma área da sua vida, que Ele está trazendo uma providência, aí você vai ver os sinais. Olha, Jesus chegou já na aldeia, está chegando uma providência. Maria vai ao encontro de Jesus, Marta vai ao encontro de Jesus. Maria não vai, fica em casa, porque estavam lá parentes e amigos que foram consolá-la. E ali ela ficou. Mas quando Marta chegou para ela e disse: o mestre está aqui e te chama, ela correu ao encontro do Senhor. Irmãos, será que nós fazemos isso? Será que quando o Senhor está nos chamando, nós fazemos isso? Essa palavra é para nós. O mestre está aqui e chama. Aleluia. O mestre está chamando nesta manhã para você crer, para você adorar apesar da dor. O mestre está chamando para que você saia da zona de conforto, que está lá, mas que você vá até o lugar onde Ele tem uma providência. O mestre está chamando, aleluia. O mestre está dizendo nesta manhã: levantai, mulheres que estão de repouso. Não é hora de repousar, é hora de se levantar, de tomar atitude de fé, de ânimo e fazer aquilo que o Senhor manda. Porque quando nós nos levantamos e vamos ao encontro do Senhor, me faz lembrar aquele hino de Ludmilla: alta madrugada, já estou cansado, mas ouço Deus me chama. Às vezes é assim que acontece. O cansaço está grande, mas a voz do Senhor está chamando. E nós precisamos ir ao encontro dEle. Aleluia. Às vezes, é nesse momento que Deus nos chama, que Ele tem coisas profundas a nos mostrar, a revelar o seu poder, a trazer uma palavra. Basta uma palavra da parte do Senhor e tudo muda na nossa vida. Às vezes é um momento desse que vem uma palavra de Deus, a palavra rema, você toma posse e a sua situação é mudada, ou você vai ao lugar onde Deus quer que você vá. Deus tem seus propósitos, os projetos de Deus são diferentes do nosso, aleluia. E quando Maria foi ao encontro do Senhor, ela não fez outra coisa a não ser se prostrar e adorar. Ela adorou, porque era a essência dela, era adoradora. Aleluia! Quantos adoradores tem aqui nesta manhã? Quando nós adoramos, nós subimos ao lugar alto, o Senhor nos leva, além das circunstâncias, além das adversidades. E quando nós estamos nesse lugar de adoração, o inimigo não nos alcança, aleluia. Você quer um segredo para as soluções da sua vida? Adore, adore, porque é um lugar onde o inimigo não chega para lhe tocar. É o lugar da adoração, é o lugar da espera, da presença do Pai, aleluia. E quando nós estamos nesse lugar, a presença de Deus vem e nos preenche. E as coisas que nos atormentam, elas passam a ser como nada, porque na presença de Deus enche o nosso ser, aleluia. E quando ela chegou, ela adorou ao Senhor, falou as mesmas palavras da sua irmã Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. E ali estavam também os judeus, aqueles que foram para consolar. E o Senhor Jesus se moveu. A Bíblia diz que o Senhor se moveu de íntima compaixão, aleluia. E ele perturbou-se. Aqui o versículo 33 diz: e Jesus
chorou. Primeiro ele perguntou: onde o puseste? E foram mostrar para o Senhor o sepulcro. Mas Jesus chorou. Jesus se moveu de íntima compaixão, ou seja, empatia. Ele sentiu a dor daquela família. Jesus chorou por ver o sofrimento de Marta e de Maria. Jesus chorou também por indignação contra o pecado que está no mundo, porque não era para o homem morrer. É por isso que nós não aceitamos a morte. Ficamos tristes quando nós perdemos um familiar ou um amigo, porque não foi isso que Deus planejou, mas o pecado veio e trouxe a morte. O salário do pecado é a morte, mas nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e a certeza que mesmo que esse corpo venha tombar, vai ir para a tomba fria, nós temos a esperança de estar eternamente com o Senhor. Aleluia! Mas Deus tem solução. Aleluia! Jesus se compadece. As lágrimas que você derrama diante do Senhor, quando você diz: Senhor, liberta o meu filho, liberta a minha filha, Senhor, abre aquela porta que está fechada. Ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e fecha de milagre. Eu tenho a solução para o teu problema, eu tenho a libertação. Ai, irmãos, quantas mães chorando e sofrendo por ver seus filhos envolvidos em coisas erradas, mas há um Deus que liberta, o mesmo Deus que libertou aquele jovem lunático que falou com o pai: Senhor, tu podes fazer. Ele disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, se você crer, é possível você sair desta situação. É possível essa perturbação na sua casa bater em retirada. É possível Deus fazer uma mudança total na vida daqueles que tiram sua paz, porque o Senhor é Deus. Aleluia! Ele traz vida, Ele tem vida e vida com abundância. Aleluia! E quando Maria mostrou o sepulcro, estava ali, Jesus chorou, mas estavam ali também os murmuradores. E é assim que acontece. Adoradores de Deus sempre vai ter na igreja. Os adoradores vão ter também as Martas, que são devotas, que se dedicam a obras sociais e a outras coisas. Vai ter também os Lázaros, que vão adoecer e vão morrer fisicamente. Mas vai ter também os murmuradores. Estavam ali os judeus, aqueles que não criam no Senhor, porque dentro da igreja nós sabemos que tem todo tipo de pessoas. Tem aqueles que vêm, que aceitam Jesus, mas ainda não tem intimidade profunda, não conhecem o Senhor. E ali aqueles murmuradores começaram a falar: se não podia Jesus, aquele que abriu os olhos do cego, como nós vemos lá no capítulo 9, o cego de nascença, fazer também com que Lázaro não morresse. Mas Jesus tinha dito que eu folgo por amor a vós, de não ter chegado antes, porque se ele chegasse antes, o milagre ia ser somente a cura. Mas por amor àquela família e também a seus discípulos, porque ele queria dar uma demonstração do seu poder, autenticar aquilo que ele vinha falando, que ele é o Filho de Deus, que ele era igual ao Pai. E ali ele disse: por amor a eles, ele não tinha chegado antes, mas o momento foi aquele. E aquele momento foi o momento de chamar Marta e Maria e mandar tirar a pedra. E a pedra foi retirada para que a glória de Deus visse. Irmãos, tem pedras na nossa vida muitas vezes que precisam ser tiradas para Deus manifestar o poder. Às vezes o comodismo nosso mesmo impede Deus agir, mas que nesta manhã toda dúvida, toda fraqueza espiritual bata e retirada em nome de Jesus, e você tome posse daquilo que Deus tem preparado. Quando a pedra é retirada, o problema desaparece, porque Deus é fiel. E quando a pedra, o Senhor ordenou que fosse retirada, Marta reclamou: já cheira mal, mas não importava, era uma ordem de Jesus. Não importa o tempo, não importa, Senhor, eu só tenho esse
mais, porque Deus é fiel. Então aquilo que o Senhor está requerendo de nós nesta manhã, é preciso nós colocarmos diante do altar do Senhor, porque quando nós colocamos no altar do Senhor, a providência vem. Nós não sabemos como é que o Senhor vai trabalhar, mas creia, a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 12, ele diz, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele faz uma petição, ele diz: irmãos, eu vos rogo, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, o culto da razão. E não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando isso acontece, nós vamos experimentar qual seja a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para a sua vida é que você creia, é que seja retirado tudo aquilo que ele faz duvidar, tudo aquilo que ele tira da presença dele, porque ele quer fazer maravilhas, aleluia. E ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Não te hei dito? Então, irmãos, o Senhor já tinha falado, já tinha ministrado ao coração de Marta e Maria, e aquelas pessoas que estavam ali, como os discípulos e outros mais, estavam ali também ouvindo, e Deus tinha ministrado ao coração deles que precisava crer para ver a glória. E quando nós queremos ver a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus ela vem. O que é a glória de Deus? É o peso, é a responsabilidade que nós temos de fazer, de atrair. Eu ainda vou falar sobre isso, como nós podemos atrair, mas é a presença, é o poder, é a majestade do Senhor da nossa vida, no nosso meio. E essa glória, ela é manifestada de várias maneiras, aleluia. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, ele anuncia as obras das mãos do Senhor, aleluia. Salmo 29 fala que o Deus da glória troveja. E quando o Senhor troveja, o que é que acontece? As labaredas de fogo se acendem pelo resplendor da presença do Senhor, aleluia. A glória de Deus está neste lugar, mas não é simplesmente no templo de quatro paredes. A glória de Deus está em você. Coloque a mão assim no peito, no coração, e diga assim: a glória de Deus está na minha vida. Tome posse. A glória de Deus está sobre mim, está em mim, aleluia. A glória é a presença do Espírito de Deus na nossa vida, aleluia. Jesus, quando ele estava orando ao Pai, lá em João capítulo 17, ele disse: Senhor, agora glorifica-me tu, ó Pai, como a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E depois ele continua a sua oração sacerdotal, e ele diz assim: eu lhes dei a minha glória, a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. A glória de Deus foi dada para nós, irmãos. Essa glória, que é a presença do Senhor, foi dada para a igreja, para aqueles que servem ao Senhor, para que sejamos um. Então, a glória de Deus, ela se manifesta através de Jesus, que é a imagem de Deus, e Cristo em nós, que é a esperança da glória, se manifesta quando eu abraço minha irmã e digo que amo de verdade. A glória de Deus se manifesta quando eu sou verdadeira com você, quando eu estendo a mão, quando nós estendemos a mão um para o outro, quando nós sentimos compaixão, como Jesus sentia. A glória de Deus se manifesta quando nós formos orar por alguém, sentindo a compaixão. Deus traz a solução, aleluia. Um determinado dia, eu fui orar por uma irmã. Eu estava no primeiro campo missionário, e aquela irmã estava sofrendo muito com uma úlcera na perna, e estava para fazer a cirurgia, e ela tinha medo de enfrentar a cirurgia. E um dia eu senti, irmãos, tanta dor, tanta compaixão por aquela irmã, e eu me ajoelhei e fui orar pelas pernas daquela irmã.
porque Deus está na frente, vai na frente. O anjo do Senhor vai na frente. Irmãos, a próxima vez que eu vi aquela irmã, ela já estava com a perna enfaixada e disse: olha, minha filha, a oração que você fez, olha para aqui, já está tirando o pé, já estava com o carrinho no lugar, porque Deus é grande, o nosso Deus é fiel. Então creia no poder do Senhor. Agora, tem coisas que afastam a glória de Deus de nós. Nós não podemos deixar determinadas coisas nos afastar da glória do Senhor. Uma das coisas que afasta a glória do Senhor de nós é quando nós temos pecado na nossa vida. Quando nós confessamos, nós estamos dando glória ao Senhor, porque Josué capítulo 7, versículo 9, nós vemos Josué colocando a Acã em confissão e dizendo a ele: dá glória a Deus, peça-te, dê glória a Deus, para ele confessar aquele pecado. Isaías, quando ele se viu diante da glória do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, ele falou daquele vislumbre que ele teve da glória do Senhor, e ele disse: ai de mim, que eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Mas veio um anjo e tocou com a brasa viva do altar. E nesta manhã, se há iniquidade na vida de alguém aqui, é só pedir ao Senhor: Senhor, toca-me, mas mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Foi a oração que Moisés fez quando ele estava para subir com aquele povo. O Senhor deu ordem e ele pediu que a presença do Senhor estivesse com ele. O Senhor disse que enviaria um anjo, e ele disse: não nos faça subir neste lugar, Senhor, se a tua presença não for conosco. Aleluia. A presença de Deus conosco muda a situação. A presença de Deus conosco não é simplesmente uma luz que resplandece, não é simplesmente uma nuvem cintilante. Não, a presença de Deus é a glória dele. Aleluia. E quando Moisés foi com aquele povo, de dia era uma nuvem que protegia ele do sol, porque a presença de Deus é proteção, a glória de Deus é proteção, a glória de Deus é força para buscá-lo, força para vencer. Aleluia. A glória de Deus estava ali, e a noite era como uma coluna de nuvem, de fogo, e guiava aquele povo e protegia do mal. E essa glória ainda se manifesta na vida dos fiéis. Aleluia. Mas, irmãos, a glória de Deus também é honrar ao Senhor. Nós damos glória a Deus quando nós honramos. Às vezes nós pensamos que é só estar sentado na igreja dizendo glória a Deus. Não, de maneira alguma. Nós honramos ao Senhor, é nossa atitude, é nossa maneira de agir que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. E em Romanos capítulo 4, nós temos um grande exemplo de Abraão. Eu gosto muito dessa passagem que fala sobre Abraão, que ele já estava de quase 100 anos, Sara de quase 90 anos, e havia uma promessa na vida de Abraão, e essa promessa ele estava aguardando o cumprimento. O tempo estava passando, mas ele estava firme na fé. Aleluia, aleluia. O tempo pode passar, mas as palavras de Deus não passarão. Ele disse que toda palavra que sair da minha boca, ela vai produzir, assim como a semente cai na terra, e vai produzir, e vai surtir efeito. Aleluia. Qual a promessa de Deus que tem na sua vida, que você está esperando? Faça como Abraão, porque Abraão creu. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança, mas ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. O Deus que te prometeu não falha. Aleluia. O Deus que te prometeu, ele quer manifestar, ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Alguém que está ao teu lado, que pode olhar
manifeste, mas tem também a maneira de atrair esta glória. Nós atraímos a glória de Deus quando nós nos humilhamos. Quantos aqui querem atrair esta glória? Aleluia, aleluia. Nós atraímos essa glória, irmãos. É quando nós nos descemos na presença do Senhor, quando nós nos humilhamos diante de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que para quem Ele vai olhar? Ele vai olhar para o aflito, o contrito de coração. A esse o Senhor não despreza, aleluia. Então quando nós descemos na oração, no jejum, na adoração, o Senhor vem sobre nós. A glória é atraída, aleluia, aleluia. E quando nós atraímos essa glória, a presença de Deus faz mudar. Tempestades faz acalmar. O Senhor faz acalmar a tempestade, mas o Senhor também, Ele revela seus milagres e maravilhas, porque a glória de Deus está tanto em Ele executar juízos, como em Ele operar milagres. Aleluia. Eu quero que a igreja se ponha de pé. Ô jovem, você sabe cantar, querido? Eu me rasgo por inteiro. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com esse hino. E eu quero pedir a igreja que peça essa presença do Senhor. E aqui, todos nós que estamos aqui nesta manhã, eu quero que você levante sua mão agora, antes mesmo de começar o louvor, e comece a apresentar ao Senhor. É algo de juízo? É causa da justiça? Ou é algo que você precisa que Deus intervenha com uma providência? Porque a glória dele se manifesta trazendo juízo. Olha as pragas do Egito, ali foi a glória de Deus se manifestando, mas trazendo juízo naquele lugar. A glória de Deus também se manifesta com milagres. Olha Lázaro saindo do túmulo, quando ele chamou Lázaro, vem para fora, o morto saiu. O morto saiu e veio, não importava o tempo que já tinha de morto, que estava sepultado, a putrefação, não importava, porque Deus restaurou tudo. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele diz, porque para Deus nada é impossível. Creia nesta causa, Deus entra com providência. Creia que o Senhor é um Deus que sara, que o Senhor é um Deus que abre portas, que o Senhor é um Deus de providência. O Senhor é um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Adore a Ele neste momento. Aleluia. Depois nós vamos estar orando. Aleluia.
mais. Pode continuar orando, papai. Eu quero agora convidar você que quer participar dessa glória, você que não tem sentido essa presença, porque não é sentir. Deus quer acompanhar todos os dias. Eu quero chamar aqui à frente. Quem quer vir receber a oração, receber esta unção, ver a glória do Pai. Quantas pessoas tem aqui nesta manhã que querem esta glória do Senhor na sua vida?